O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Tens alguma coisa a dizer? Hoje apresento-vos a DIU Stroll One, bicicleta para cidade. Este quadro é em liga leve de alumínio, um motor 250 watts com um pico de 500 watts. Temos um torque de 32 newtons metro. E pergunto a vocês e perguntam bem, onde é que está a suspensão desta bicicleta? Esta bicicleta não tem qualquer tipo de suspensão. Isto porquê? Porque esta bicicleta foi concebida para andar na cidade. Da mesma maneira que as bicicletas profissionais de ciclismo não têm, esta também não tem. Esta bicicleta tem dois travões de disco à frente e atrás com 160 mm e conta com uma travagem hidráulica. Esta bicicleta conta com dois pneus da marca CST, dizem que são pneus bons anti-perfuração. Os pneus de estrada 700 × 38C, como vocês já estão habituados nestas bicicletas. Isto é equipado pela Shimano com um carreto de 7 velocidades e com desviador da Turney. O desviador manual também está a cargo da Shimano. O sistema Walk Mode é carregar no botão durante 2 segundos e a bicicleta vai sozinha. A nível de comando de guiador temos a campainha e aqui o botão para as 3 ajudas possíveis para tirar, e se mantivermos pressionado acaba por acender a luz da frente. Na frente temos o auxílio de um farol de LED e atrás temos apenas um mero refletor. Acho que fazia falta aqui um farol atrás com presença, pelo menos. Uma coisa boa desta bicicleta é que a bateria é interna no quadro. Estamos a falar de uma bateria de 36 volts de lítio, em que a podemos carregar no próprio quadro através deste dispositivo, ou então, do outro lado, através de uma chave, retiramos a bateria e dá para carregar em casa. Tempo de carregamento da bateria entre 7 a 8 horas e, como manda a lei, esta bicicleta bem limitada a 25 km por hora. A marca estima que esta bicicleta tenha como autonomia na ajuda 1 100 km. Diz a marca que a inclinação que ela suporta são 15 graus. Pergunto a vocês quanto é que ela pesa? 19,5 kg. Super leve. A bicicleta aguenta uma carga de 120 kg, a altura do guiador 1,4 m. O banco de trás é regulável e varia entre 94 a 1,5 m de altura. A altura ideal para andar nesta bicicleta varia entre 1,60 m e 1,95 m. Esta bicicleta pode vir em 2 cores, num tom preto, como esta, e um tom cinzento. Ela tem uma coisa boa que ao final de 10 minutos de estar inativa, ela desliga automaticamente. Vou dar início aqui ao meu teste da bicicleta. Confesso que não estou com grandes esperanças, porque não gosto muito de bicicletas sem suspensão, mas vou dar o benefício das dúvidas. É claro que off-road nem pensar. Pelo que viram das características que eu fui dizendo aí da bicicleta, ela é uma bicicleta bastante simples. Isto realmente é para a malta que não quer ter qualquer tipo de complicação com estas bicicletas, que é só pegar nelas e andar, que é basicamente o que eu estou a fazer. Viram que o desenho da bicicleta é muito bonito, não tem qualquer tipo de guarda-lamas, o que torna a bicicleta ainda muito mais bonita esteticamente. Para já, ergonomicamente, não tenho grande coisa a dizer. A bicicleta vai aqui, tudo bem que o piso é liso, mas vai aqui de categoria. Uma coisa importante que não podem esquecer é que nesta bicicleta o travão de trás é do lado esquerdo e o travão da frente é do lado direito, por isso não se esforcem demais a travar
com o do lado direito porque podem cair. Pá, não é propriamente o meu estilo de bicicleta, mas eu não tinha dado qualquer tipo de benefício de dúvidas quanto a isto, mas confesso-vos que isto, para andar em terreno suave, eu não sei como é que os ciclistas conseguem andar no empedrado com aqueles pisos todos irregulares, mas enfim, mas para andar neste registro, pá, é espetacular. Tem, olha, a posição de condução, o próprio diâmetro das rodas, tudo ajuda a uma boa ciclística, tudo ajuda. Ora, obrigado. Sempre a agradecer às pessoas. Viram a campainha? Também estamos aqui, a campainha funciona bem. Mas é como eu vos digo, é uma bicicleta muito tradicional, tem a grande vantagem de ter realmente a bateria escondida no quadro. Pá, não dá para fazer todo terreno, de todo, mesmo. Mas para mim, que tenho 1,94 m, tenho aqui, a posição é corretíssima, a nível de colocação da altura do banco e da posição da curvatura das pernas, estamos aqui com uma posição perfeita para pedalar. E a assistência que isto tem é quanto basta, meu, impecável, impecável. Bem, eu hoje vou tentar fazer o que já não faço há muito tempo, que é um bocado de desporto. Eu vou fazer esses passadiços todos, que ida e vinda são cerca de 24 km, julgo eu, porque definitivamente hoje não vou meter a bicicleta em off-road, porque realmente isto sem suspensão não dá. Bem, o que é que eu vos posso mostrar mais? O sistema de mudanças, que é super preciso, impecável, impecável, funciona bem. E antes que me esqueça, que eu já vou aqui meio distraído, vamos passar para o unboxing, que é uma coisinha rápida. E agora vamos fazer um unboxing rapidamente, que eu quero, de certeza absoluta, voltar para a estrada. A bicicleta fora da caixa ocupa só este espaço, até parece que faltam peças. Muito simples, com umas linhas muito minimalistas. Agora é só tirar aqui os plásticos e começar a montar, julgo eu que será coisa rápida. Dentro da caixa, carregador, kit de chaves, chave de bocas, 2 pedais, ainda atrás a peça para prendermos a roda da frente. O que é que eu vou fazer? Montar um descanso, porque vem desmontado. O que é que eu me deparei nesta bicicleta que nunca tinha acontecido? O guiador vir completamente desligado, não vem ligado à bicicleta, nem vem os travões montados, nem os seletores de velocidade, nem nada. A bicicleta, realmente, a bicicleta é diferente. Mas como podem ver, parece uma bicicleta de corrida, bem bonita, preta. E uma coisa espetacular que esta bicicleta tem, é que a bateria é dentro do quadro, pá. Olha que bonito que isto fica. O guiador já está no sítio. Vou dar só um pequeno aperto aos parafusos para depois poder ajustar o conjunto quando estiver na posição certa. Tenham cuidado ao apertar isto, que isto tem que ficar apertado no sentido contrário do giro das rodas, que é para não desapertar em andamento. Considerações gerais na montagem. Demorei 20 minutos a montar. Tenham atenção aqui, tirar o punho para encaixar aqui o seletor de velocidades, os travões bem desmontados. Parece-me engraçada. Vou continuar aí na estrada para vocês verem realmente o teste disto. E como eu vos tinha dito, esta bicicleta no fora de estrada será coisa que vocês nunca vão ver a fazer. Eu já estou quase a chegar a meio do percurso. O que é que eu posso já salientar? Primeiro,
o que seria uma desilusão logo ao início tornou-se uma surpresa, uma grande surpresa. Porquê? A posição de pedalar nesta bicicleta é qualquer coisa de surreal. Relembro que ela não tem suspensão, mas a posição, pelo menos para a minha altura, a distância dos braços, é espetacular. Algumas ressalvas aqui, que é, os punhos são um bocado rijos e nós, ao fazermos força com o corpo no guiador, começa a magoar a mão. Outra coisa, os pedais, merecia aqui uns pedais em alumínio e não em plástico, com mais rugosidade para o pé de não fugir. Mas lá está, isto, como continuo a dizer, isto não será propriamente uma bicicleta para fazermos todo terreno, ok? Por isso nem sequer arrisquem. Acabei de chegar a meio do percurso à famosa Ponte do Carro, em Santa Cruz do Bispo, e como vocês podem ver, não sei se dá para ver, ainda tenho os 3 tracinhos da bateria. Acabei de fazer cerca de 14 km com ajuda 3, ou seja, com a ajuda no máximo, e a bateria ainda nem sequer mexeu. Daqui um bocado vou voltar para trás, mas quero-vos deixar aqui com esta vista. Já estou no regresso. O que é que eu posso salientar? Aqui há alguns pontos menos bons, outros melhores. Realmente a posição de condução, como eu já tinha falado, é excelente neste modelo. O banco é confortável quanto baste, não é aquela poltrona, mas cumpre, para já não me dói nada, está de categoria. Os travões, volto a relembrar que o deste lado esquerdo trava o de trás, que trava bem, e o da frente também trava. Agora, passar aqui uma secção de empedrado, vocês podem ver pela minha voz que não se nota grande coisa. Tudo bem que isto é um empedrado bastante regular. Estou a terminar aqui esta minha odisseia com esta bicicleta. Acabei por fazer um bocadinho mais de quilómetros que o que estava a pensar. A bicicleta ainda tem aqui 2 tracinhos, como vocês podem ver, de bateria. Isto deu 50 e poucos quilómetros na assistência 3. Logicamente que na assistência 3 gasta muito mais bateria, apesar de eu ir aqui ajudar a pedalar, mas contudo vou no modo de preguiça e acaba sempre por gastar um bocadinho mais de bateria. Por isso dou nota positiva a esta bicicleta. Como eu vos dizia, apesar de no início não ter dado grande esperança que fosse gostar de andar nela, mas realmente é que só não gostei. A realidade é que simplesmente adorei, porque a bicicleta tem uma ciclística que mais nenhuma das que eu andei anteriormente tem. É mesmo uma bicicleta de estrada, é uma bicicleta de estrada. Agora, se eu conseguisse ter a bicicleta de estrada com suspensões, isso era ouro sobre azul, mas se calhar não vai dar. Agora vamos passar para a noite para fazer o teste noturno, que eu também não tenho grandes esperanças, porque isto só traz uma luz na frente e atrás é um refletor, por isso atrás provavelmente ninguém nos vai ver, à frente espero que sim. Vamos ver o comportamento disto à noite, malta! E agora rapidamente para o teste noturno. Podem ver aqui que tem a luz na frente. Atrás temos um refletor que eu nem sei se a luz da legislação portuguesa pode ser assim ou não, ou se tem mesmo que ser uma luz. Vamos tentar a subida impossível, que é tal que eu faço. A ver se eu consigo subir isto sem grande esforço, só aqui à conta do carreto. Esta bicicleta não é para isto, atenção, esta bicicleta é para dar uns passeios à beira-mar, porque isto não tem qualquer tipo de suspensão. Só estou eu aqui a testar, gosto do ângulo que isto dá e gosto de passar por aqui, que é uma zona bonita. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e quando a vida vos parece que está a correr mal, nunca se esqueçam daquele beijo especial à prima. Até para a semana, malta.